Nosso Senhor Jesus. Eterno Deus, muito obrigado ao Pai por esses momentos que estamos passando aqui de louvor e adoração ao Teu nome. Privilegiados nós somos, porque somos chamados para Te servir, chamados de Teus filhos, mas também, além de ser um grande privilégio, é uma grande responsabilidade. Por isso nos ajuda a cada dia ter um relacionamento mais íntimo contigo, Senhor. E que nessa noite a Tua mão poderosa recaia sobre cada pessoa que está aqui, ó Pai. Sobre cada pai, sobre cada mãe, sobre cada família, Senhor. Ó Pai, muitas vezes ficamos pensativos, problemas vêm, e muitas vezes a gente pensa que estamos sozinhos. Mas o Senhor é aquele guarda. Esse é o professor Marcos Cláudio, Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Brasil, 11 de agosto de 2024, domingo, dia em que se comemora e se faz uma homenagem aqui na Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N aos pais. Se temos errado, se temos falhado contigo, que o Senhor nesta noite possa nos perdoar, que o Teu bálsamo, a Tua graça possa recair sobre cada pessoa que está aqui. Nós teremos a certeza que fomos perdoados por Cristo Jesus. Nos abençoa em nome e por amor de Jesus. Amém e glória a Deus. Amigos, hoje um dia muito especial, Dia dos Pais. E são muitos pais na Bíblia para a gente comentar, tirar algumas lições. Mas como desligaram o meu microfone, não tem mais. É assim. Não só acontece. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, este é o professor Marcos Cláudio. Neste domingo, 11 de agosto de 2024, é que se faz uma homenagem aqui exatamente aos pais. De agosto de 2024. Esse é o professor Marcos Cláudio. Acabou de perder o microfone. Mas eu resolvi tirar algumas lições de um pai. Eu já falei sobre o filho dele aqui. Já falei sobre o irmão do filho dele. E hoje nós vamos falar sobre o pai. Quem tem que eu estou falando? Já falei do filho pródigo. Já falei do irmão do filho pródigo. Agora chegou a vez de quem? Do pai. E o pai do filho pródigo, ele tem muitas lições para a gente tirar. Muitos ensinamentos para você que é pai, para você que é mãe. E hoje nós vamos estudar algumas coisas sobre este homem. Vamos aprender com ele. Então abra a sua Bíblia. Sempre eu falo isso, né? No capítulo dos achados e perdidos. Diga amém. Amém. Quem achou, diga. E já não demora. Me espera. Quem achou Lucas 15, capítulo dos achados e perdidos, diga: eu vou para o céu. Eu vou para o céu. Quem não achou, diga: eu vou. Glória a Deus, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Tem microfone ou não tem? Não. Igreja Adventista do Sétimo Dia do bairro Álvaro N, domingo 11 de agosto de 2024, dia em que se faz uma homenagem aqui nessa igreja aos pais. Olhar em especial para quem? Para o pai. Então abra a sua Bíblia e agora pode abrir meus olhos. Esse é o professor Marcos Cláudio. Verso 11. Lucas 15, verso 11. Lucas 15, verso 11. Agora com a Bíblia aberta,
Feche seus olhos. Vamos mais uma vez orar. Para que o Espírito Santo possa tomar a nossa mente, tomar os nossos corações, para que toda a palavra seja entendida e principalmente praticada em Cristo. Vamos orar? Eterno Deus, estamos com a tua palavra aberta. Que nesse momento cale-se o homem e somente a tua palavra tenha toda a autoridade de ser explanada nesta noite aqui. Fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, não o que queremos ouvir. Porque falando o que nós precisamos, nós teremos a certeza que tivemos um real encontro com Cristo Jesus. Porque quando nós temos esse encontro com Cristo Jesus, não seremos mais as mesmas pessoas. Por isso, cada pessoa que está aqui, nós possamos entender a tua palavra e principalmente nos ajuda a praticar os ensinamentos que serão ditos hoje. É o que eu te peço em Cristo Jesus. Amém. Capítulo 15, verso 11 diz o seguinte: Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N, 11 de agosto de 2024, domingo, dia em que se comemora o Dia dos Pais. Verso 11 diz o seguinte: Esse é o professor Marcos Cláudio. Igreja Adventista do Sétimo Dia do Bairro Álvaro N, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil, 11 de agosto de 2024, domingo. E disse: Dia dos Pais. Leia aí na sua Bíblia. Quem não tem Bíblia, lê ali. Quem não enxerga a Bíblia como eu, lê a Bíblia. E disse: um certo homem tinha quantos filhos? 2 filhos. Continua. Vai, 12. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajudando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome que começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar ou a cuidar de porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas, ou arrobas, ou lavagem, que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tornando em si, caindo em si, voltando ao seu juízo, algumas situações disse: quanto aos jornaleiros ou trabalhadores de meu pai, tem abundância de pão, e eu aqui estou o quê? Padecendo de fome, estou passando necessidade. Levantar-me-ei e irei ter com meu, presta atenção aí, ter com meu pai. E direi: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como dos teus trabalhadores ou jornaleiros. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se envolveu em íntima compaixão. E correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. O pai beijou o menino. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Fazei depressa a melhor vestido e ponde-lhe um e alpargos ou chinelas, sandálias nos pés. E trazei ou bezerro cevado e matar ali com manos e alegremos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram o quê? A alegrar-se ou ter uma grande festa. E festa é o que está tendo hoje, aqui e lá no céu, por causa da sua presença. Olha, o céu fica feliz, porque você se dispôs a vir adorar o seu Criador. Amém? Mas eu havia dito muitas lições, nós poderíamos tirar
deste pai. Mas hoje nós vamos tirar apenas, eu acho, umas 3 lições. Para a gente inculcar, começar na nossa vida diária a colocar em prática. A primeira lição está no verso 11. O verso 11 diz que aquele menino chega para o pai e diz o quê? Pai, eu quero minha grana, eu quero a parte que me cabe, eu quero a minha parte na herança. O interessante que já foi dito aqui várias vezes por vários pregadores, que herança só se pede ou só se ganha de quem o quê? Morre. Então, para aquele menino, ele queria que o pai o quê? Para ele já estava morto. Agora você imagina um dia comum de trabalho daquele homem. Aquele homem tinha uma grande fazenda. Era um dia de trabalho comum como qualquer outro. Esses dias que você fica trabalhando, e muitas vezes você diz assim, mais um dia, a mesma coisa. Ou você não já disse essa frase? Todo dia a mesma coisa. Essa monotonia, nada de diferente. Eu acho que você já falou essa frase. E aquela frase poderia ter sido dita por aquele homem. Mas naquele dia algo diferente aconteceu. Ele recebe uma notícia. Uma notícia o quê? Ruim. Uma notícia que ele não estava esperando, porque ele tratava os filhos bem. Ele cuidava daqueles meninos. Mas agora vem a notícia. Uma notícia que não é boa. Uma notícia que pega aquele homem de surpresa. Eu acho interessante esse pai. Eu acho esse pai fantástico. Porque mesmo recebendo uma notícia ruim, mesmo do nada o menino chega e diz, eu quero ir embora, do nada. Mas aquele pai não se desesperou. Aquele pai, ele não ficou desesperado com aquela notícia, com aquela situação, com aquele problema. Pai, eu queria dizer para você hoje, quantas notícias, muitas vezes, notícias desagradáveis você recebe. Quantas vezes o seu negócio, o seu projeto não dá certo. E nós devemos aprender com aquele pai que muitas vezes nem tudo dá certo. Mas o que eu tenho que aprender com aquele pai é o seguinte, que eu não posso me desesperar. Porque quando eu fico perturbado, eu começo a ter atitudes erradas. E aquele pai, ele não ficou perturbado. Sabe por quê? Porque o pai que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Amigos, eu não sei o que você está passando hoje com a sua família. Eu posso estar olhando aqui para um pai que veio hoje aqui, mas está passando por algum problema financeiro. Eu posso estar olhando para um pai aqui que amanhã não vai ter dinheiro nem para comprar o pão. Eu posso estar olhando para um pai aqui que está passando por alguma enfermidade. Pronto, agora alguma enfermidade. o professor Marcos está ao microfone. Mas, amigo, eu queria te dizer o seguinte: você é a coluna da sua casa. Deus te colocou como coluna do seu lar. Se você arriar, a sua casa vai para o chão também. Eu olhando esses dias dos vídeos, até na brincadeira aqui dos jogos, eu botei um palhaço. Eu brincando com o meu menino, ele só tem que dar uma olhada aí nas reflexões do palhaço. E o palhaço, ele dizia o seguinte: quando você vê um homem, um pai, ele quer, sem falar, ali no canto, é porque ele está tentando resolver muitos problemas.
muitas vezes ele não passa esses problemas para a família. Por quê? Cuidado. Não vou perturbar minha família. Não vou deixar que minha família fique preocupada. Quando os pais levam cargas pesadíssimas nas costas. E quando eu falo pai, existem muitas mulheres que são pais e mães. E estão nessa mesma linha. Então o primeiro conselho dessa noite é que não importa o problema, a dificuldade que você esteja passando ou que você venha passar, coloca Jesus em primeiro lugar, que você vai sair mais do que vitorioso. As pessoas da sua família olham para você e querem você um homem forte, um homem que o quê? Que vai proteger a sua família. Mas muitas vezes, na calada da noite, eu sei disso. Homens choram. Ou eu estou dizendo a noite. Por algum problema que está acontecendo, alguma coisa que eu tenho que resolver. Mas lembre-se disso, amigo. Aquieta-te teu coração. Coloca os teus anseios nas mãos do Senhor, que Ele será a tua fortaleza. Essa é a primeira lição daquele pai. Segunda lição daquele pai. Interessante é que aquele menino ele sai. O interessante aqui nessa história, você não vê a mãe. Tem a mãe da história? O pai é um cidadão, é um ser prático. O menino, eu quero ir embora. Já pensou se fosse a mãe? Tinha 3 folhas da Bíblia aí. 3. O pai resolveu logo. Vai embora? Ok. Não se desesperou. O coração apertou. Mas ele dividiu. Ele poderia ter brigado com aquele menino. Poderia ou não? Poderia ter passado na cara daquele menino tudo que ele tinha feito por ele. A faculdade que pagou. O colégio. As vestimentas, a comida, tudo que ele tinha feito, ele poderia ter passado na cara, sim ou não? Ele pega o menino e metido a pé, sim ou não? Sabe, irmãos? Mas o que eu acho engraçado e legal nesse pai é que ele não destruiu as fontes. Se ele tivesse brigado com aquele menino, se ele tivesse passado na cara daquele menino, se ele tivesse prendido ali ou deixado, não sei. Mas ele tinha quebrado algumas pontes. E sabe, meus irmãos, quantas pontes eu como pai, você como pai ou mãe, no decorrer da nossa vida a gente quebra as pontes. Quantos pais hoje, não sei se tem aqui, mas quantos pais hoje não falam com seus filhos? Quantos pais estão intrigados, não gostam do seu filho e vice-versa? Quantos quebraram a ponte? A ponte no qual, se aquele pai tivesse quebrado, por onde aquele menino ia voltar? Por isso que aquele pai, ele é um exemplo para mim e para você, que mesmo em meio à ingratidão, porque aquele filho, ele mostrou ingratidão para o pai. E quantas vezes a gente não vê isso? Famílias, pessoas ingratas. Mas mesmo assim, aquele pai não destruiu a ponte, porque ele sabia, ele tinha certeza que por aquela ponte, aquele menino iria voltar. Será que eu estou falando para alguém aqui que destruiu alguma ponte? Uma ponte com seu filho, com seu irmão, com seu pai, com seu ente querido, e hoje não fala mais,
Será que não chegou a hora de pedir ao construtor Jesus que lhe ajude a reconstruir essa ponte? Para que volte aquela felicidade, aquela alegria de outrora. Aquele pai, um pai sábio, não destrói, porque ele tinha certeza que aquele menino iria voltar. E você? Como estão os seus pensamentos? Você tem certeza que vai voltar tudo como era antes? Você tem a certeza de um dia abraçar o seu ente querido, seu pai, sua mãe, seu irmão, aquela pessoa que você não fala mais? Você tem a esperança, a certeza de um dia voltar a abraçar e voltar tudo como era antigamente? Aquela felicidade, aquele sorriso, aquelas conversas. Já chegou a hora, não? Chegou a hora de matar esse orgulho, de quebrar esse orgulho. Chegou a hora de você dar um passo de humildade, porque essa ponte, ela tem vários tijolos, e um deles se chama humildade. Então não importa o que acontecer, não importa qual dificuldade, não importa qual ingratidão, não destrua pontes, porque é por ela que o milagre vai acontecer. É por isso que muitos de nós não recebemos milagres, porque a gente destrói pontes. Mas nós temos outra lição também com esse filho, com esse pai. E está lá no verso 20. E é o verso que eu gosto muito da Bíblia. Porque esse verso ele conta a minha história. Esse verso conta também a sua história, sem dúvida nenhuma. Esse verso conta a história da humanidade. De um filho que abandona o pai e agora resolve voltar sujo, barbudo, cabeludo, fedorento. Mas o pai diz a palavra e levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-lhe seu pescoço e o beijou. Amigos, quando eu olho para esse verso, e no verso anterior, ele começa a pensar o que iria dizer o seu pai. Ele diz que caindo em si, aquele menino caiu em si, porque quando estamos longe da família, quando estamos longe do Pai, quando estamos longe de Jesus Cristo, nós somos pessoas sem juízo. Fazemos coisas que até o Dedé duvida. Como é? É desse jeito. Só que esse menino cai em si. Sabe por quê? Porque esse pai, não só pela palavra, mas pelo exemplo, ensinou esse menino quando era criança. Porque na Bíblia diz o quê? Ensina a tua criança, se ele for pequena, quando ele estiver velho, o que é que vai acontecer? Ele não vai se esquecer. Provérbio 22:6. É que eu te falei. Provérbio 22:6. Esse pai, ele ensinou aquele menino os caminhos de Deus. Ele ensinou o que era realmente Deus. Não só pela palavra, mas principalmente pelo exemplo. Sabe por que muitas vezes pessoas não conseguem ter um relacionamento com Deus? Você sabe por quê? Ou se você é essa pessoa que tenta e não tem um relacionamento legal com Deus, é porque muitas vezes nós colocamos a figura de Deus com a figura do nosso pai, e o nosso pai não foi legal. O nosso pai não foi presente. Aí se espelha de Deus e é desse jeito. Por isso que tem muitas pessoas que têm dificuldade de ter isso, ter um relacionamento com Deus.
Mas o interessante é que ele diz que eu já falei isso aqui. Ele disse que ia ter com quem? Quando ele caiu em si, ele disse que eu vou ter com meu pai. O pai dele, ele deu exemplo, não só falou, mas deu exemplo. Deus te chama não somente para falar, mas que você seja o exemplo do seu filho. É difícil, né? Complicado. É só quando nós estamos com Jesus, isso fica fácil. Eu acho que você sabe que quando uma criança, uma menininha ali, 3 anos, 4 anos, ela começa a usar o sapato de quem? Do pai. O menino sabe o sapato do pai, né? Fez isso, tão lindo fazendo. Né? Aí a menina usa a sandália da mãe, não é? Isso é o quê? Quer dizer o quê? Quer ser quem? Quer seguir os passos de quem? Está se espelhando em quem? O pai. Então tome cuidado, meu filho. O sapato que tu anda, a sandália que tu calça, porque o teu filho está ao mundo. O teu filho está. É interessante aquele menino que diz assim: eu voltei com o meu, e eu termino agora. Com essa frase, ele se levanta. Ele diz assim, ele cai em si, e ele diz assim: eu irei ter Por favor, meu chapa, sente-se. pai. Eu já fiz essa pergunta aqui, mas eu vou fazer de novo, porque tem pessoas aqui que não escutaram. Então quem sabe não responda. Por que é que ele disse, voltei com meu pai? Ele poderia ter dito assim, voltei com meu avô. Poderia ou não? Poderia ter se levantado e disse assim, eu voltei com meu avô. Eu voltei para minha mãe, para minha avó, eu voltei com o pastor da igreja, eu voltei com qualquer pessoa, menos com meu pai, mas ele foi diferente. Ele disse que ia ter com quem? E nós sabemos como é isso. Quem já fez coisa errada, sabe o que é isso. Você ri. Aí tem a peia, tem a chinela voadora, como é? Cinturão, a corda molhada, não sei. É desse jeito. E a gente fica com medo, ou não fica? Corre, com a cara lisa, mais lambida do mundo de volta. Olha, bem disse que ia abafar lá fora, agora voltou liso, cabeludo e sujo. Mas ele volta para o pai dele, sabe por quê? Porque o pai dele criou nele memórias de um pai gracioso, amoroso, vai me ajudar, acolhedor, sábio, perdoador, vai dizendo, passando, carinhoso. Então aquele pai, ele gera essas memórias no íntimo da criança. Agora a minha pergunta é: que tipo de memórias, que tipos de sentimentos você como pai, você como mãe está gerando nos seus filhos? Não furou no meio, viu, Adriano? Não furou no meio. Tudo isso. Que tipo de memórias ou sentimentos você está gerando nos seus filhos? Que tipo? São memórias de dor? Memórias de um pai carrasco? Memórias de um pai ausente? Um pai ditador? Um pai que não se preocupa? São essas memórias que você está colocando na mente e no coração do seu filho.
Será que eu estou falando para algum pai, alguma mãe que está desse jeito? Se você está assim, é hora, meu irmão, você aprender com aquele que nunca erra. Porque esse pai da história, ele é a representação de um Deus. Ele é a representação de um Deus que não te aponta, que não faz vergonha, mas Ele te acolhe, Ele te abraça. Aqui para mim, sai. Este é o Deus. Amigos, queria que você hoje, você está perto da sua família aí? Você está perto da sua família aí? Do seu filho? Da sua esposa? Hoje tua esposa está aqui com meu filho, diga amém. Glória. É o menino veio. A mulher também. Eu fico muito feliz, porque num momento muito especial eles estão aqui. E eu sei que você se sente assim também, com a sua família perto de você. Amigos, esse é o local que é para a gente se reunir com a nossa família e na presença de Deus. Amém. E se tiver alguma coisa errada na nossa conduta, Deus vai endireitar. Porque eu e você, a cada dia vamos nos aproximar dele. E nós somos parecidos a quem a gente adora. Já que não teve, diga agora a Deus. Eu queria que você agora ficasse de pé. Fique de pé. Dê um abraço aí na sua família aí. Dá um abraço. Não aproveite não, meu filho. Não aproveitou. Não, é só um abraço. Igreja Adventista do Sétimo Dia, bairro de Alvorene, Fortaleza, Ceará, Nordeste, Brasil. Esse é o professor Marcos Cláudio. E neste domingo, dia 11 de agosto de 2024, a Igreja Adventista do bairro Alvorene, através da sua coordenação, realiza essa belíssima homenagem aos pais no Dia dos Mesmos. Eu te amo, diga pro seu filho, eu te amo. Eu te amo, Vitor. Esse garoto aí da guitarra é filho do professor Márcio, o homem da oratória aí, é pai e filho aí, filho do violão e o pai na oração. Então, se nós estamos na igreja, na presença essa é de Deus, a professora, irmã e a mais recente anciã da Igreja Adventista do Sétimo Dia. O melhor lugar do mundo. Músicas geram direitos autorais, infelizmente teremos que encerrar o vídeo aqui dizendo valeu Deus, valeu Jesus, por mais um vídeo bacana e mais um vídeo legal. Tchau, tchau, pessoal. Valeu Jesus.